Paz, shalom, na graça de Cristo. Amém, glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Então, hoje está um dia bom. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Aproveita ainda quando está quente, que daqui a pouco chega o inverno. Mas nós precisamos do Senhor qualquer tempo. Então, hoje vamos para 2 Coríntios 3. E também eu vos peço que se inscreva no canal Eclésia Católica de Cristo no YouTube. Ok? Amém, glória a Deus. Ai, peraí. Amém, glória a Deus. Vamos lá fazer a leitura? Amém? Se inscreva lá no YouTube, Eclésia Católica de Cristo. Quem está no YouTube, se inscreva na página Bíblia Diária Helena Católica, Eclésia Católica de Cristo. E vamos fazer 2 Coríntios 3. É maravilhosa essas cartas aos Coríntios, ok? E que o Senhor vem conosco. Amém. E aqui diz assim: começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros de vós? Então, esse negócio de carta de recomendação vem lá desde das primeiras igrejas cristãs. Então, quando um cristão... porque naquela época tinha muita perseguição e às vezes os cristãos iam de uma região para outra. Então, quando ele chegava lá onde tinha outra igreja, ou às vezes ia à procura de trabalho, alguma coisa. Então, quando ele chegava lá, eles tinham que levar uma carta daquela igreja que eles congregavam, ok? Eles tinham que levar uma carta de recomendação. E aí Paulo fala assim, já começa a carta falando isso. Começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Então, a igreja era uma obra que Deus deu ao apóstolo Paulo para fazer. Então, se aquela igreja estava bem, Paulo se sentia bem, porque ele falava, ai, graças a Deus, a igreja está indo tudo bem, porque as pessoas olhavam para a igreja e via que aquela igreja tinha conhecimento, tinha obediência, e o pessoal falava, olha, a igreja de Paulo é uma bênção. Já pensou alguém chegar, olha, sua igreja é uma bênção, né? Então Paulo falava, isso é minha carta. Vocês querem saber quem eu sou? Veja minhas igrejas que eu cuido. Agora, quando as igrejas iam mal, quando as igrejas desobedeciam, Paulo ficava triste. Porque aquilo também ia refletir nele. Olha só. Então, Paulo fala assim, vós sois minha carta de recomendação. Olha aqui, ó. Vós sois a nossa carta. A nossa, porque não era só Paulo que pregava. Tinha Timóteo, tinha Barnabé, tinha Silas. Pregava com Paulo, ok? Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração. Tinha Tito, vi também escrito Tito. Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Então, tinha necessidade de apresentar uma carta para dizer quem era aquele pregador, aquele apóstolo. Então, Paulo falava, olha, aquela igreja lá, foi Deus que me deu, foi eu que fundei ela.
Então era a carta que... Ah, você fundou aquela igreja, Paulo? Ah, eu conheço aquela igreja. Ah, agora eu entendo o que. Entendeu? Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Amém. Nos corações. Carta escrita nos corações. Aleluia. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Porque se não fosse o Senhor Jesus, Paulo não ia ter nenhuma igreja. É por Cristo. Se a gente tem alguma coisa de boa na vida, tem uma frase que fala assim, ó. Se tiver alguma coisa boa em mim, como que as pessoas falam? Se tiver alguma coisa boa em mim, é Cristo. Se tiver alguma coisa ruim, é eu mesmo. Vamos lá. Amém? Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, o qual habilitou para ser ministro de uma nova aliança. Você faz parte da nova aliança? Ou você está fazendo igual esses aí que estão negando a nova aliança para ir atrás de doutrinas que não tem nada a ver com Jesus de Nazaré? Ai, agora eu só creio no Mashiach, só creio no Mashiach. Mas o Mashiach que eles pregam não está de acordo com o que Paulo pregou, não está de acordo com o que João, que Pedro, que Tiago, não está de acordo mais nem mesmo com o que Jesus pregou. Eu só creio no Mashiach. Mashiach para lá, Mashiach para cá, Mashiach para lá, Mashiach para cá. Mas não está de acordo com o que está escrito. Olha lá. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para ser ministro de uma nova aliança. Nova. Coloque isso na sua cabeça. Nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Nesse que não prega isso. Vai dizer que a tradução está errada. Vou seguir em frente. E se o ministério da morte gravado com letras em pedras? Ok, gente. Não, ele não está falando da lei de Moisés. Qual foi que foi gravado em pedra? E Deus matou mesmo. Porque Deus é Deus. Lá no deserto morreu todo mundo. Deus é dono da lei e é dono da graça. Qual que você quer viver? Quer ir para a lei? Você vai ser condenado pela lei. Você quer ir para a graça? Você vai ser salvo pela graça. Quer ir para a lei? Você vai ser condenado pela lei. É tudo de Deus. Mas olha o que Paulo fala. E se o mistério da morte, gravado com letras em pedras, se serviu de glória, era o mistério da morte. Por quê? Porque não obedecia, morria. Era assim. Não obedecia, morria. Vê lá o povo que morreu tudo no deserto. Ok? O nosso povo passou pelo deserto. Não, gente, os que saiu do Egito morreu tudo no deserto. Não passou, morreu tudo lá. Foi só os filhos deles, ainda de 20 anos para baixo, que foi para a Terra Prometida. Vamos pregar a Bíblia como a Bíblia é. Para que ficar enrolando as pessoas? Toda a palavra de Deus é importante, mas não tem que saber isso que Paulo está falando. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória. Lembra que Moisés
brilhava quando ele descia do monte, estava falando com Deus, a ponto de os filhos de Israel não perderem, não poder fitar a face de Moisés. Olha aqui. Eu lembrei, mas não tinha lido embaixo ainda, viu, gente? Deus seja louvado. A ponto dos filhos de Israel não poder fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecendo. Aí, com o tempo, Moisés descia com aquele rosto brilhando, que a glória de Deus tinha passado. Aí depois, com o tempo, o rosto dele já não estava mais tanto brilhando, né? E é isso que Paulo fala. Então, o que Moisés fazia? Quando ele descia do monte, ele colocava um véu no rosto. Ok? Ó, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Você conhece o ministério do Espírito? Será que... Mas nem os evangélicos, nem os cristãos sabem exatamente o que é o ministério do Espírito, gente. Nós não sabemos. Tem gente aí abandonando o Espírito de Deus. Tem gente aí que prefere... O que Paulo falou aqui? Tem gente que prefere o ministério da morte. Então vá. Vá. Depois você não reclama. Meu Deus, vem conosco. Se o ministério da morte gravado com letras em pedra se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecendo, como não será maior glória o ministério do Espírito? Mas os crentes nem conhecem o ministério do Espírito. Vem conosco, Jesus, misericórdia. Porque o ministério da condenação foi glória em muito maior proporção. Será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que desvanecia teve sua glória, muito maior glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Olha, Moisés. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face. Oh, meu Deus! Que possamos ter sempre o brilho do Espírito Santo em nós. Sempre, sem precisar pôr véu, sem precisar esconder. Hoje em dia o véu não é mais nem para cobrir o brilho. Hoje em dia põe véu para esconder a tristeza. Fala Deus. Hoje em dia os cristãos protestantes, os evangélicos, colocam o véu para esconder a tristeza. Mas nós temos o Espírito de Cristo. O que está acontecendo com o cristão? E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, que os filhos de Israel não atestassem na determinação do que desvanecia. Mas o sentido deles se embotaram, pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Ok? Qualquer judeu que não acredita na nova aliança ainda está com o véu de Moisés no rosto. Olha aqui. Mas o sentido deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, do Velho Testamento, da lei de Moisés, ok? Da Torá, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Quando você chega em Cristo, você pode tirar o véu. Ah, mas eu estou com vergonha. Senhor, eu faço tanta coisa errada, eu estou com vergonha. Gente, às vezes dá vontade de fazer isso mesmo, colocar o véu. Mas porque a gente está com vergonha. Porque, não, mas Paulo falou que a gente não precisa colocar o véu. Que o véu em Cristo é removido. Se nós temos que pôr o véu para se esconder,
Eu não estou falando ali da mulher na igreja, como Paulo falou, não é nesse sentido. Mas se nós estamos fugindo das pessoas, porque ela não pode me ver porque eu estou triste, porque eu estou decepcionada com a vida, mas eu sou cristã, mas eu falei que Jesus salva, mas eu estou sofrendo muito, eu vou me esconder, isso aí é colocar véu. Não, a Bíblia diz que em Cristo o véu é tirado. Paulo estava lá na cadeia nos últimos tempos. Primeiro ele ficou numa casa lá, até recebia visita em Roma. Mas depois mandaram ele para a cadeia, tem a cadeia que Paulo ficou, mandou ele lá para os calabouços, lugar úmido, fedido, que tinha rato. Passava frio. E Paulo escreveu Filipenses lá, que é a carta da alegria. Você sabia disso? Vamos lá, vem conosco, Jesus. Vem conosco. A gente não entende isso, né? Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Por quê? Porque o Senhor Jesus falou, Moisés falou de mim. Se vocês acreditassem em Moisés, vocês acreditarem em mim. O Senhor Jesus falou. Então aqui fala, mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Por quê? Porque eles não conseguem ver Jesus nos escritos de Moisés. Não conseguem ver Jesus de Nazaré nos escritos apostólicos. Apostólico é depois. Não consegue ver Jesus de Nazaré nos escritos dos profetas. Não consegue. Não consegue, porque está com véu. Porque Moisés e os profetas falou de Cristo. Davi falou muito de Cristo. Disse o Senhor ao meu Senhor. Davi tinha intimidade com Jesus. É claro que ainda não aparecia com esse nome, né? Vamos lá. Quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor, a Jesus, o véu lhe é retirado. Você ainda está com véu? Você já retirou o véu? Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, a liberdade. E todos nós, como rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Ajuda-nos, Senhor Jesus, ser assim como a Bíblia diz. Ora, o Senhor é Espírito, onde está o Espírito do Senhor, a liberdade. E todos nós, como rosto desvendado, sem véu, sem cobrir, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Senhor, me ajuda a ver a tua glória e me perdoe pela minha incredulidade. Somos transformados em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Vem conosco, Jesus. Te peço por aquele que vai ver esse vídeo, que está vendo, que vai ver aqui no YouTube, Eclésia Católica de Cristo. Eu peço uma bênção especial para cada um que vê esses vídeos, passe para frente. Mas nós precisamos entender Jesus, entender a nova aliança, entender o que os apóstolos escreveu, porque senão você vai ficar sempre na dúvida, você vai ficar sempre inseguro, você vai ficar só com medo da morte. Por quê? Porque quem está em Cristo não morre, só é transpassar de uma vida para outra. Morrer é estar separado de Deus, isso que é morte. Quem vai para Cristo não está morto, mas se separa de Cristo, se vai para a prisão das almas sem Cristo, ali é morte terrível. Vos abençoe todo aquele que vê os vídeos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vos abençoe. Com saúde, com prosperidade financeira, com paz e alegria, onde estiver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai, shalom.